Eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. Vamos lá. Hoje começo eu. Todos sabemos que durante 9 meses elas garantem toda uma vida com um barrigão, certo? Então, havendo um outro elemento, o companheiro ou a companheira, não acham que a missão seria bem mais simples se houvesse trabalho de equipa? Sim, o que vem depois do parto é difícil, é doloroso, é pesado. Apesar, claro, de toda a alegria, de toda a felicidade e de todo o encanto que traz um bebê. Nunca se esqueçam, a mulher vive o maior dos desafios e muitas das vezes num total silêncio. Pode estar rodeada de pessoas, até pode estar rodeada de amor, mas sente-se invisível. Eu, sou-vos sincero, não tenho qualquer medo de o dizer. É provavelmente o momento mais invisível na vida de uma mulher, a altura em que recebe o seu filho nos braços. Eu já estou quase a chorar só de voltar lá àquele tempo. Mas vá, como já assumi aqui, foram tempos difíceis os que se seguiram ao 16 de setembro de 2020. O pós-parto com a pandemia foi uma mistura explosiva entre uma tristeza que não ia embora, o medo, a frustração, a sensação de falha permanente, o cansaço somado à convicção de que tinha de conseguir sempre fazer mais. Sentia que tinha ali os ingredientes perfeitos para aquilo que mais próximo conheci de um estado de depressão, que só começou a melhorar, embora ainda não esteja totalmente arrumado, com o regresso ao trabalho e à rotina. Juntava-se ainda mais uma fonte de pânico. Naquele turbilhão de emoções parecia haver pouco espaço para o amor, como se eu tivesse dificuldade em amar como mãe. Era revoltante a sensação de que não me tinha tornado mãe imediatamente no momento do nascimento. Aquela sensação que descrevem, uau, nasceu o bebê e nasceu uma mãe. Mas não, eu não tinha a sensação de que tinha nascido para a maternidade e de que tinha nascido logo mãe. Era muita coisa. E eu aqui gostava de fazer uma pausa nesta conversa e dizer a todas e a todos os que nos ouvem, e vamos falar nisto numa das próximas entrevistas, se esta angústia persistir, procurem ajuda, peçam ajuda, não fiquem sozinhos, por favor. A nossa saúde mental também tem de ser uma prioridade e importa tanto como a cicatriz física que fica de um parto. E temos de admitir, teríamos procurado ajuda se as coisas não tivessem melhorado com o final da licença da Ana. Seguindo com a nossa história então. Em fevereiro de 2021 trocámos e eu fui fazer um mês de licença com a Amélia, como já vos contei. E a Ana, aos poucos, foi recuperando, ou melhor, se calhar, reconstruindo a sua identidade, a vontade e a certeza de que mesmo com filhos somos mais do que pais. Acho mesmo que esta crise de identidade foi bem mais dura do que a vivida na adolescência e fez muita diferença voltar a ter aquela sensação de utilidade que transcende as fraldas e a maminha. Mas ganhei muito respeito e muita admiração a quem, seja lá por que motivo for, não conta com um parceiro ou uma parceira nesta aventura. Nós, por não termos vivido a experiência de rede de apoio próxima, já foi o que foi. Imaginem um sem o outro. Resumindo, é tudo muito intenso. É tudo em exagero e nada nos prepara para isto. Eu recordo-me que para comemorar o primeiro mês da Amélia escrevi isto em algum lado. Um mês de ti, um mês de excessos, excesso de alegria, de medo, de adrenalina, de cansaço, de descobertas, de dúvidas. E é mesmo isto. Porque não dá mesmo para nos preparar. Nós que até nos achávamos suficientemente tranquilos, rapidamente percebemos que havíamos sido tomados pela insegurança. Sim, e houve um desleixo connosco, indivíduos. O prioritário era ela, Sim. Como é óbvio, e quando ela deixasse, tentaríamos garantir que o resto da vida acontecia. Que tínhamos compras feitas, roupa para vestir. E nunca deixou. Uma casa minimamente limpa e organizada e que nós conseguíamos, claro, dormir e comer qualquer coisa. E apesar de termos retomado uma alimentação mais equilibrada, logo a breve trecho, o exercício físico soava completamente a capricho naquela altura. Mesmo. E os nervos, por vezes, levavam, claro está, a refúgios na comida. Que é tão bom o McDonald's, não é? Enfim, já para não falar das noites com pausas em que, claro, havia fome, muita fome. E claro, a vontade de comer o que reconfortava a alma, não é? Umas bolachinhas, um leitinho com chocolate. Só coisa boa. Era um piquenique a 3 em cima da cama, onde, apesar de muito, muito cansaço, eu juro que via ainda mais amor. Eu apaixonei-me ainda mais pelo André. Ainda mais? É possível? Ainda mais, e Uau. digo isto já aqui a chorar, babarranho.
Apaixonei-me ainda mais pelo André depois da chegada da Amélia. E sei que atravessei nessa altura a que talvez possa designar de a minha fase de vida menos atraente. E atenção, não falo da questão física, falo mesmo da minha forma de estar. Sim, até porque ela estava boa todos os dias. Vamos lá respirar fundo outra vez, então. Segurámos-nos um ao outro, na verdade. Como sempre, até quero dizer. E fechados em casa, muitas vezes confinados mesmo, para quebrar a rotina, pouco sobrava do que mandar vir comida de fora. Vivam as empresas transportadoras. Nunca me esquecerei daquele dia em que estava louca, literalmente louca por um Mac. Agendámos a entrega e tudo, que era para não falhar mesmo nada. E eles ignoraram o pedido de agendamento e apareceram à nossa porta antes do meio-dia. Eram 11 e pouco. Destruíram uma mulher com as hormonas desarrumadas. Eu só me lembro de descarregar toda a minha raiva numa reclamação na aplicação. Calma, já passou. Só aconteceu uma vez. Pronto. A verdade é que nunca mais agendámos entregas. Mas pronto, falemos agora das conquistas que foram acontecendo. Porque acontecem a seu tempo, é certo. Aliás, devemos mesmo dizer muito devagarinho. Mas calma, porque aconteceram. Comecemos pelo mais imediato. O parto foi provocado, instrumentalizado e com episiotomia. Tudo de bom, portanto. Foi uma primeira semana de horror. E nos tempos seguintes, aquela ideia de ter havido um corte provocava-me ansiedade, medo. É normal, acredito eu. Até porque sempre que mexem no nosso corpo e alteram alguma coisa, é normal que nos cause algum desconforto. E aqui saliento, foi a minha experiência. Por favor, quem está à beira de enfrentar o parto e o pós-parto, olhem só para estas histórias como uma forma de prevenirem, de pensarem que isto é possível, de estarem alerta. Contudo, não tem de ser a vossa história. Vá! E nessa semana, agora vamos rir um pouco, nessa semana do pós-parto, até fazer cocó foi tramado. É isto. E este botão fazia muita diferença para tudo, inclusive para as relações sexuais, para o exercício físico e, consequentemente, para o bem-estar e equilíbrio da minha pessoa. Sim, esta foi uma fase em que nos obrigámos a respirar muito fundo um com o outro. O cansaço cega, deturpa tudo. Mais uma vez, uma fase de extremos. Estávamos totalmente convencidos do amor que sentimos um pelo outro, com um fascínio, diríamos, até acima do normal, pela força, pela resistência e pela entreajuda que havia. Mas a mínima coisa parecia causar faísca, levar às lágrimas, sabem? Estava sempre tudo muito à flor da pele. E não era um contra o outro, claro, era. Só que éramos o saco de porrada mais próximo e compreensivo. Até porque, recordamos, estávamos em plena pandemia e não havia mais ninguém em quem bater, não é? Nada fechado nas suas casas. Sorte dos outros. Tínhamos de ter comprado aqui um saco de boxe por aqui no meio da sala. Olha, teria sido uma bela ideia. As gatas também iriam adorar. Sim. No meio deste caos e por indicação da minha ginecologista, sinto que uma das coisas mais importantes que fiz por mim nesta altura foi procurar uma fisioterapeuta pélvica. Sim, eu ainda não tinha ouvido falar de tal coisa até chegar a este momento em que precisava efetivamente de ajuda. E foi à segunda que acertei, e graças a esta dica. Na primeira vez que consultei uma outra fisioterapeuta, perante tanto fatalismo, para além de me questionar sobre o que é que leva as mulheres a arriscarem e terem filhos. Nós vimos ter ideia dessa médica antes de ter a mesma. Saí, comecei a chorar no carro, mais uma vez, e não voltei a entrar naquele local. Mal já eu estava, e portanto já a pensar que também eu ia precisar de começar a usar fraldas como a minha filha, devido às perdas de urina, meus amigos, não, desculpem, eu tenho de encontrar uma solução. Mas a segunda profissional que consultei arrumou umas ideias e devolveu-me confiança. Para isso bastou ajudar-me a conhecer melhor o meu próprio corpo. Parece simples, mas não é tão simples assim e lá está. Alguém que nos ajude do lado de fora pode ser bem útil. Trouxe-me soluções, trouxe-me conversas que me ajudaram a limpar a cabeça e isso fez muita diferença. Completamente. Outro dos desafios que se colocou ambos foi precisamente a busca de força, a busca de tempo e vontade para retomar o exercício físico. E isso só aconteceu, sinceramente, depois das primeiras férias de praia com a Amélia. Foi quando percebemos que aquilo já era algo que nos estava a afetar demasiado. Estava na hora de invertermos a situação, de olharmos para nós, de fazermos algo por nós. É difícil eu conseguir esquecer a frustração e a tristeza da Ana nas primeiras idas às compras, na tentativa de encontrar coisas com que gostasse de se ver. E sim, por muito que sejam só tamanhos e letras, um M, um L, um XL, e todos os corpos sejam diferentes, sim,
aqueles números têm muito impacto nas pessoas. Tal como as opiniões alheias, as observações, aquele não estás mal, condescendente, estão a ver? Há momentos em que o silêncio é poesia. Sim, é. Passamos das grávidas lindas e cheias de luz às mulheres desleixadas e sem cuidados e que lá está, não estão assim tão mal, magoadas pela pressão social, ainda mais forte com o aparente imediatismo vendido nas redes e pela pressão de cada uma de nós, que já é tão grande. Fui muito má para mim própria. E sim, neste campo foi o André que fez a diferença. Ah, pois. Quem puxou por mim, ele puxava pesos e puxava por mim, coitadinho, e me fez acreditar que havia resultados, porque eu não acreditava. Para mim já era aquela máxima do aceita que dói menos. A autoestima nunca foi tão alta, tenho-vos a dizer, e aqui mesmo em tom de piada, estava literalmente abaixo do nível 0. Nesta fase da minha vida eu devia estar, lá está, em níveis negativos. É muita mudança e parece que tudo fica ainda mais difícil, ou aos meus olhos naquela altura eu é que estava menos capaz, física e mentalmente. Mas sabem, na verdade era tudo uma questão de tempo para que as peças se reencontrem e se retome o normal funcionamento. E não é igual ao que era antes. É mais focado, mais obcecado com a eficiência e eficácia. Porque não há tempo a perder e há que conseguir fazer tudo e bem. Afinal de contas, se fizer mal, perde-se mais tempo e se nos atrasarmos, não há ninguém que vá buscar a nossa filha à escola. Exato. É muito este o foco e o princípio que rege um bocadinho a nossa vida. E o princípio é o mesmo com o exercício físico, porque tínhamos de ser focados e rigorosos. Tudo teria de ser feito ao longo do jantar dela. Enquanto um dava a sopa, o outro treinava. E enquanto esse outro dava a fruta e lavava a louça, o primeiro ia treinar. Trocávamos de roupa alternadamente, ficando o outro a segurar o banho e com os vídeos do YouTube prontos a arrancar. Era garantir treinos que, embora curtos, fizeram milagres por nós, pelo nosso corpo e pela nossa confiança. E quando o planeamento não corre tão bem, a Amélia junta-se ao treino, salta, dança ao som do vídeo de treino. Amigos, e se tudo falhar, respiramos fundo, não treinamos e pensamos que amanhã será um novo dia. E, é claro, resultados trazem mais vontade, Sempre. mais empenho e assim fomos andando. Mas no início lembro-me de pensar, a miúda saiu e eu continuo com esta pança e há tanta mulher que depois do parto parece que recupera os abdominais. É difícil não fazermos comparações no mundo do Insta, mas mais vale desligar por momentos. Às vezes, aliás, eu tive de o fazer. E hoje agradeço muito à minha mãe por não ter dado o destino que eu havia pedido a toda a roupa que lhe entreguei por não me servir ou por não me ficar bem no pós-parto. Guardou peças que percebeu que um dia eu iria ter pena de ter perdido, mesmo que só viessem a servir à Amélia. Hoje fico muito feliz por saber que consegui voltar a vestir algumas daquelas peças. E a paciência é tão necessária nestes tempos. As expectativas têm de ser geridas dia a dia, sem pressa nem pressão, tudo a seu tempo. E as coisas lá se vão arrumando. A Amélia ficou mais autónoma, o fim natural da amamentação criou mais margem para a Ana gerir o seu tempo. Salvaguarda, o fim da amamentação aconteceu de uma forma tranquila e porque a Ana esteve fora, penso que foram 2 noites. A Amélia procurava por uma questão quase de conforto e nunca fizemos nada para a contrariar. Quando a Ana regressou desses 2 dias fora, a Amélia continuou a procurar a mãe, mas apenas para colo e para brincar. Foi isso mesmo, foi assim mesmo que aconteceu. E nós não fizemos nada para contrariar a vontade da Amélia. Foi tudo natural, embora, claro está, provocado por um contexto que exigiu que assim fosse. Mas sim, a paciência para tudo isto é preciosa e falha muitas vezes. E sim, isso temos nós agora, não é? Nem sempre a conseguimos aplicar. É verdade. Aliás, a verdade é que o desconforto e a falta de confiança condicionam tudo o resto. E a paciência não é exceção. Mais fragilidade conduz naturalmente a pavios mais curtos. Até no nosso desempenho profissional tem reflexos, muitas vezes alimentando medos e inseguranças. E é neste caminho que chegamos ao último tema deste episódio. Sexo. Se uma pessoa tem quase medo do que ficou depois de um parto, se uma pessoa não se sente confiante no seu corpo, como é que se desbloqueia tudo o resto? Se uma pessoa não sente que tenha tempo, como é que desliga de tudo quando se passa à sua volta? Verdade. E aqui, mais uma vez, a parentalidade traz um teste ao casal. O que era fácil, o que era quando nos apetecia,
passou a ser um autêntico desafio. E aqui eu, Ana, me confesso, o pós-parto trouxe uma imensa dificuldade também neste campo e em me dar, digamos assim, a oportunidade de pensar no assunto e ainda menos de nos permitirmos arranjar tempo a dois, sem pressões e sem a rotina. E quando ela adormecia, há que assumir que eu também só pensava em como adormecer depressa e rentabilizar o pouco tempo que tínhamos até à próxima paragem. Mais uma vez, vem tudo com o tempo. As idas à fisioterapeuta pélvica, claro que fizeram toda a diferença para a Ana, assim como a recuperação do peso e de um corpo em que te sentias mais confortável também. E a ida da Amélia para o quarto dela, pois claro, que só podia também trazer os seus impactos, vamos ser honestos. Claro, e também com o tempo fomos-nos permitindo ao direito de ter tempo para nós. Primeiro um dia de férias com ela na escola, no dia de aniversário da Ana, em que namorámos e fomos turistas em Lisboa. Depois um jantar no aniversário de casamento, em que ela ficou com os tios. Pânico quando percebemos que não havia rede no restaurante. Tivemos mesmo dedo para a escolha. Sim. Depois, o primeiro dia com o babysitter. A primeira vez foi porque a mãe tinha de ver um vestido de noiva da tia e o pai ia ficar a trabalhar até tarde. Mas depois foi para ir a Casórios, a um concerto, entretanto. E por fim, a primeira noite sem a Amélia, que neste caso foi graças aos avós. E embora saibamos o cansaço que isso causou, uma vez que certamente passaram a noite em estado de alerta, é normal, quando regressamos a casa estavam todos felizes. A primeira noite foi mesmo isso. Fomos até à terra da Ana, num sábado, deixámos a Amélia com os avós que literalmente correram connosco de casa. E isto no bom sentido, queriam que nós tivéssemos tempo para nós. Tínhamos jantar e noite marcada numa outra cidade próxima. Se fosse preciso alguma coisa, estávamos Meia horita. pertinho. Sim. E soube bem voltarmos a ser dois, embora tenhamos passado muito tempo a falar sobre como somos três. O tempo todo. Aspectos curiosos. A mãe ia feliz e radiante a caminho da sua noite em registro sem filha. O pai ia num sofrimento. É a vida. Mas vá, depois passou. Sim. E ficou clara a importância destes momentos, destas quebras. A vida, a rotina acelerada e a tentativa de resgatar uns minutos só para brincar com ela. Não permitem, na maior parte dos dias, muito mais. Muito menos tempo para olharmos para nós. E aqui, falar em casal é tão importante. É fundamental dizermos o que sentimos quando sentimos que estamos prontos para o fazer. Sim. Discutimos muito e houve muitos momentos de desencontro. Começámos a criar rotinas, como, por exemplo, tentar garantir um almoço a dois por semana. Nem todas as semanas dá, como é óbvio, seja pelo trabalho ou pelo orçamento, mas tentamos. E marcamos um restaurante que ambos queiramos conhecer e estamos juntos sem birras, sem cocomelon, sem sopa por todos os cantos, sem fralda que tem de ser mudada. Nem que seja só por aquela hora, aquela horinha naquela semana. Sim. Vale tudo a pena. E sublinhamos muita tolerância. Não somos todos iguais, não lidamos todos de igual forma com todas estas novidades. E como nos disse a Catarina Beata há uma semana, só importa o explícito. O implícito, as entrelinhas, isso nada importa, nada diz nada. Ao outro lado é só um acho que. Sim. E é importante nestes momentos difíceis lembrarmos o que nos levou até ali. É só mais uma prova. Peçam abraços, troquem um beijo na cozinha, peçam desculpa, digam obrigado. E são coisas simples que nos parecem óbvias, mas que naquela velocidade de louca em que entramos ficam postos de lado. E há uma vida inteira pela frente. E se hoje não correu bem, os planos saíram ao contrário, a cesta dela não durou meia hora e as coisas tiveram de ficar a meio. Pronto, logo à noite, amanhã, tenta-se outra vez. E se por algum motivo voltar a falhar, não pensem, por favor, na falta de amor como primeira justificação. Estamos simplesmente a reaprender a viver e até, pior que tudo, ou melhor que tudo, não sei, a reaprender a ser. É isso mesmo. E voltamos, aliás, a sublinhar. Nós estamos a partilhar aquilo nossa história. Sim, e aquilo que sentimos que foi importante para nós também aprendermos e relembrarmos. Porque não conseguimos muitas vezes aplicar aquilo que estamos a dizer. Exato. É mesmo este o tom da partilha. É, se conseguirem, façam melhor. Porque isso, façam melhor do que nós, porque nós houve muitos momentos em que nos sentimos completamente perdidos. Por fim. E também é por isso que existe este podcast. Exato, é para partilharmos as nossas asneiras, digamos assim. Por fim, cuidarmos de nós, tirarmos tempo para nós, arranjarmos tempo a dois, não são caprichos.
E dependendo das pessoas e das famílias, cada uma e cada um deve ter o direito de encontrar este novo equilíbrio entre velhos e novos eus. É como digo, há semanas em que nem o orçamento, nem o tempo nos permitem loucuras, digamos assim. Deixar a Amélia durante horas e horas numa babysitter e irmos curtir a vida. Não dá. Mas às vezes, lá está. Eu ou o André fugimos, aliás, fugimos os dois, mas por vezes tento fazer uma distância mais longa e encontramos um restaurante baratinho que dê para fazer um almoço a meio da semana rápido, barato e que nos deixe conversar e estar de mãos dadas. Sim. Esta é uma gestão que às vezes deixa entrar a saudade. E sim, nós por vezes também ficamos tristes por não conseguirmos fazer coisas, por não termos com quem deixar a Amélia com facilidade, por não termos sempre disponibilidade para garantir babysitting. E sim, sentimos saudade da vida antes da Amélia, da liberdade, da espontaneidade, dos planos, dos festivais, das viagens, dos jantares fora, dos convívios diários. Dos tempos em que nos chateávamos, atenção, porque o André sentia que nunca estávamos em casa. E nunca estávamos em casa. Ai, que saudades. Mesmo, muitas saudades. Arrependo-me de ter dito essa frase. Quero passar mais tempo em casa. Mas diria que também tudo isto é amor. E não sei se concordam desse lado, se acham que é mesmo tudo amor. Contem-nos como foi a retoma e a redefinição da vossa vida depois da chegada de um filho. E já sabem, conheçam todos os nossos episódios nas plataformas habituais e encontrem-nos no Instagram, estaremos sempre por lá. Por lá, também nos partilhem as vossas histórias e já agora os conselhos. Trancar a porta do quarto para evitar surpresas é boa dica, ou os miúdos já aprenderam a destrancar em tutoriais do YouTube? Lá está, acabamos este episódio com truca-truca. Estamos tramados, estamos bem tramados com a Amélia. Se ela já mexe tão bem no YouTube, rapidamente vai aprender a destrancar portas. E terminamos agora com um sorriso porque sabemos bem que o episódio hoje foi um bocadinho mais pesado. E sim, é isso, contamos convosco para irmos desenhando estratégias para o futuro. Afinal de contas, e como bem sabem, somos pais à experiência.